a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, estejam em cada coração. Com alegria, vamos adentrando a presença do Santo Deus para tomarmos parte juntos no culto que é seu. Neste 5º domingo do tempo litúrgico da Quaresma, este período de preparação da Igreja para a vivência de sua celebração litúrgica maior, a festa da Páscoa cristã. Ao longo deste tempo, somos especialmente convidados a uma atitude de contrição e de exame de nossas consciências com os olhos voltados para o mistério da paixão, da morte e gloriosa ressurreição do Cristo, que é o Salvador bendito. E tomados por esta atmosfera litúrgica e em espírito de adoração e louvor, é que cantamos o grande amor de Deus. Cântico de número 42 do Inário Novo Cântico, o entoamos dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Convido você, neste espírito de adoração e louvor, a fecharmos os nossos olhos e juntos elevarmos o coração ao alto. Nós vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, na Tua santa presença nos vemos uma vez mais.
em espírito e em verdade, unidos a Ti por laços de amor. Laços que nos advêm da cruz, da amarga cruz, onde na pessoa de Teu Filho Jesus Cristo expiraste em favor de nós, morrendo a nossa morte para que vivêssemos a Tua vida, comunicando-nos graça que não tem par, cuja grandeza não se pode medir, a bênção da redenção, da salvação, da vida eterna. Alegres estamos, Senhor, neste dia que é Teu, por desfrutarmos desta bendita hora de oração. E, tomados pelo Teu Espírito, adoramos-Te e louvamos-Te. Bendizemos-Te, ó Senhor, na beleza da Tua santidade. Cantamos a Tua glória, evocamos a memória dos Teus portentosos feitos e atos salvíficos de amor. E exaltamos-Te, ó Deus, como nos compete, a nós, o Teu povo. Recebe a nossa oração, nós Te suplicamos, orando no nome santo do Cristo, Jesus, o bendito Salvador. Amém, Senhor. Ele é Rei dos Reis. Este é o tema cantado com alegria nas vozes do coro Aidé Moraes, que saúda o bendito Salvador. As vozes do coro sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, também com a sua caprichosa edição em áudio. O acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, contando com a participação especialíssima do contrabaixista Daniel Albuquerque. E ainda a cuidadosa edição em vídeo do nosso querido irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. Eu sei que vive o Redentor, Cristo Salvador, e bênçãos dá por seu amor, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. Sempre o louvará, Cristo Salvador, meu cálice transbordará, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. E quem o Santo Filho crê, Cristo Salvador, a graça eterna de obter, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. Convido você à leitura do Antigo Testamento, texto indicado pelo Lecionário Cristão para este quinto domingo do tempo da Quaresma. Vamos abrir juntos, portanto, no livro dos Salmos e vamos ler o Salmo de número 126. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos. Encontre nele o Salmo de número 126. Nós vamos fazer a sua leitura completa desta passagem da Escritura que fala assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém.
O salmo que lemos traz uma dupla dinâmica. Por um lado, faz com que voltemos os nossos olhos para o passado e reconheçamos ali o agir salvífico do nosso Deus. Um Deus providente que vem ao encontro dos seus nas suas necessidades a fim de assisti-los. Este olhar faz-nos também ver com esperança o nosso futuro, pois o Deus que foi conosco outrora e é conosco hoje, aqui e agora, nos assegura um futuro luminoso, desejável. E é assim que fortalece-se em nós a esperança, que tão somente nele depositamos e que jamais se verá frustrada, pois que ele é fiel. Esta palavra nos convida à atitude de contrição, ao recolhimento, para que por alguns instantes estejamos a sós com Deus e falemos com Ele no silêncio, no íntimo dos nossos corações. Vamos confiar aos cuidados do Pai Celestial as nossas questões, os anseios de nossas almas, e vamos fazê-lo na certeza de que Ele já está pronto, de braços abertos para acolher, de mãos estendidas para abençoar. Se você puder, onde você se encontra, dobre os seus joelhos, feche os olhos, eleve os pensamentos ao alto. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, com temor e tremor nos achegamos uma vez mais à Tua santa presença e com humildade dobramos os nossos joelhos, nos quedamos aos Teus pés e nos rendemos a Ti. Confessando-Te a miséria do nosso pecado, recebemos de Ti o renovo que vem com a Tua graça e o Teu perdão. Graça imerecida, que acolhemos com alegria e profunda e reverente gratidão. Senhor, és tremendo e és maravilhoso naquilo que operas nas nossas vidas, pois nos resgataste de um tremedal de lama, fazendo-nos passar das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz. Quebraste os nossos grilhões e, libertando-nos das cadeias do pecado, habilitaste-nos a viver em santidade e justiça diante dos Teus olhos, para a glória do Teu nome e a bênção de muitos. Assim, Senhor, uma vez mais, tributamos-Te toda a gratidão, bem como todo o louvor por tudo aquilo que fazes em favor daqueles que são Teus. E rogamos-Te que continues a ser conosco, estendendo a Tua bênção aos nossos queridos todos, familiares, amigos, todos aqueles que nos são caros e que nesta hora em pensamento elevamos a Ti em oração. Dispensa sobre todos o Teu favor e faz de nós uma bênção, para que, aonde formos enviados pelo Teu Espírito, sejamos nós anunciadores do Evangelho, mensageiros da boa nova de alegria, da palavra de salvação. Esta é a nossa prece, este é o nosso clamor, que elevamos a Ti na mediação do Cristo, nosso único e suficiente mediador, nosso eterno Salvador bendito. Amém, Senhor. Como é bom termos conosco o Salvador, andar ao seu lado, contando com a sua direção segura, com o seu cuidado providente, qual bom pastor que é. O Bom Pastor é o cântico de número 109 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos.
Chegamos ao ato do ofertório, este tempo que na liturgia é tão caro à nossa tradição reformada. Afinal, cremos num Deus soberano, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Um Deus que é todo-poderoso e que basta a si mesmo, que não tem necessidade alguma e que tampouco carece de nós ou dos nossos recursos. Pelo contrário, tudo aquilo de que dispomos em vida é Ele quem nos concede e graciosamente nos dispensa em amor. No entanto, este Deus majestoso é sobremodo amoroso e em amor nos concede esta oportunidade de nos fazermos assim partícipes, engajados na obra que é sua. Por meio da entrega de dízimos e ofertas, portanto, nós tomamos parte neste mover da Igreja, que desempenha tantas e tão importantes obras na assistência a muitas frentes e a muitos necessitados, honrando a numerosos compromissos esses por vezes bastante pesados, mas aos quais faz jus graças à fidelidade dos seus membros. Participe e sirva-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim, para que o faça com total segurança e com praticidade. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente para que proceda ao seu Pix, a sua transferência, ao seu depósito. Envolva-se e seja uma bênção na vida da igreja, como a igreja é uma bênção na vida de tantos também. Vamos orar e pedir ao Senhor que consagre esses recursos. Senhor nosso Deus, às tuas mãos benditas entregamos a expressão de nossa gratidão, de nossa fidelidade, de nosso desejo de continuarmos assim engajados nesta causa que é do Senhor. Rogamos-te, ó Deus, que abençoes estes recursos, para que nas tuas mãos prosperem, multipliquem-se e permitam a continuidade daquilo que nos chamaste a realizar aqui, neste bairro de Copacabana e aonde mais nos dirigires. Este é o nosso desejo e a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido você mais uma vez a abrirmos juntos as nossas Bíblias. Texto apontado pelo Lecionário Cristão para a nossa meditação está no Evangelho de João, no capítulo 12. Abra comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, portanto, em João, no capítulo de número 12, onde leremos desde o versículo 1 ao versículo de número 8. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desde agora do Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 1 ao versículo de número 8, onde se diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Estamos avançando no período litúrgico da Quaresma. À medida em que a Quaresma declina, aproxima-se a chamada Semana da Paixão. E o texto que lemos está ambientado precisamente às vésperas da Páscoa judaica. E Jesus, havendo ressuscitado a Lázaro, conforme o registro do capítulo anterior,
o capítulo de número 11, dirige-se agora para Betânia, onde Lázaro, a quem ressuscitara, encontra-se. E naquela casa estão ceando. E participando desta celebração, as irmãs Marta e Maria, ocupando os papéis que lhes cabem. Marta está servindo a mesa e Lázaro está à mesa com o Senhor. E é então que Maria adentra o recinto para praticar um gesto que é algo inusitado, ou ao menos da maneira como se desdobram os acontecimentos. Diz-nos o texto que ela chega ao recinto onde Jesus está, tomando consigo uma libra de bálsamo de nardo puro. Sabe-se que naquele contexto do Antigo Oriente Próximo, era um costume de hospitalidade ungir a cabeça de um hóspede com bálsamo. E isto, em geral, servindo-se de bálsamo aromático. Era um gesto de carinho, um gesto de deferência, um gesto confortador. Era uma expressão de cuidado, de zelo, de amor. Mas estamos falando aqui de uma quantidade significativa de um bálsamo muito distinto. Segundo os termos da narrativa, produzido a partir de nardo puro, uma essência considerada muito preciosa no contexto daquela cultura. E o texto mesmo o faz ressaltar, dizendo: bálsamo de nardo puro, muito precioso. Não é, portanto, um bálsamo qualquer, não é uma quantidade de pouca significância, muito pelo contrário, trata-se de produto valioso, de valor elevado e que agora é usado para ungir os pés de Jesus. Ah, sim. Este é um outro costume. Um costume que conhecemos, inclusive, por um dos relatos joaninos, aquele que se encontra no capítulo seguinte, o capítulo 13, e que diz respeito à lavagem dos pés quando alguém chega da rua para dentro de casa. Precisamos ter em mente que, naquele contexto e cultura, as viagens, os percursos do dia a dia eram feitos eminentemente a pé. E as caminhadas se davam por vias não pavimentadas, eventualmente mal pavimentadas, raramente por vias pavimentadas. Os caminhos eram dificultosos e, por excelência, empoeirados. Quando alguém chegava da rua, trazia os pés sujos, inclusive porque, via de regra, ou se caminhava descalço ou de sandálias, ou seja, com os pés sempre muito expostos à poeira do caminho. Portanto, ao chegar em casa, aquele que vem da rua deveria, por costume, lavar os pés. Uma tarefa que era considerada tarefa indigna e que, em geral, era executada pelo menor da casa, ou pelo servo, ou por uma criança, ou por uma mulher, segundo a hierarquia de valores que era concebida conforme a mentalidade de então. É por isso que no capítulo 13, quando Jesus, que é o mestre e o líder do grupo, começa a lavar os pés dos discípulos, os escandaliza tanto. Mas voltemos ao texto em questão. O que estamos apreciando no capítulo 12
Estamos falando agora de Jesus tendo os seus pés lavados, por assim dizer, ou ungidos, conforme queiramos nos referir a este ato que é praticado não com água, mas com bálsamo. E não com bálsamo qualquer, mas bálsamo de nardo puríssimo. Veja a deferência que é manifesta nesta atitude praticada por Maria. Veja o modo como ela homenageia a Jesus, empenhando em seu serviço aquilo que de melhor possui consigo, mesmo que para a tarefa considerada mais inferior ou indigna. O seu gesto fala da grandeza que enxerga na pessoa de Jesus de Nazaré, a quem, por certo, desde já vislumbra como Cristo Messias, como Filho de Deus, como o Salvador. Afinal, isto foi declarado em seu favor por sua irmã Marta, nos termos do capítulo anterior. No capítulo de número 11, diz o verso 25, que Jesus, falando a Marta, afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele lhe pergunta e ela responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Esta fé, agora, encontra-se assim reverberando nas atitudes de sua irmã, Maria, e que, por certo, deveriam ser vistas de modo tão positivo pelo Senhor. Mas não é o que acontece quando tomamos por referência o olhar de um dos seus apóstolos, em particular, Judas Iscariotes, o traidor. O seu olhar é negativo. O seu parecer é de reprovação e censura. Diz o versículo 4 que Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, que estava para traí-lo, inclusive, vendo o que fizera Maria, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Veja você o valor estimado para a venda. Ele é relevante. É relevante porque nos fala do tamanho do gesto praticado, de sua grandeza. 300 denários. Um denário equivalia ao salário de um trabalhador ordinário por um dia inteiro trabalhado. 300 denários seria o equivalente a 1 ano de salários acumulados e não gastos. Este era o valor daquela porção de bálsamo despendida pela mulher para ungir os pés de Jesus. Veja você quanto ela investiu em algo que parece até mesmo desprezível e, aos olhos de Judas, censurável. Veja o tamanho da dedicação que praticou e a lição que nos enseja desde aí. Estamos falando do Filho de Deus. Estamos falando do Cristo Messias. Estamos falando daquele a quem Deus, o Todo-Poderoso, ungiu e enviou a este mundo para vir ao nosso encontro, comunicar-nos a sua salvação. Estamos falando daquele por meio de quem temos acesso a Deus e em quem encontramos vida, tão somente nele. Se hoje estamos de pé,
com saúde. Se hoje temos condição de acompanhar esta palavra, que foi transmitida através dos séculos e dos lugares, para que nos alcançasse, é porque Ele nolo concede, é porque Ele nolo permitiu. Tudo de que podemos gozar nesta vida e no porvir se dá tão somente por meio deste, a quem Deus nos deu graciosamente, como um presente que jamais poderíamos fazer por merecer. Assim, para Ele, o melhor, para Ele, o máximo, para Ele, o todo. Sim, porque ainda que a Ele nos dediquemos com o melhor de que dispomos, com o máximo que podemos empenhar, ainda que a Ele nos dediquemos com a inteireza de nosso viver, ainda assim continuaremos devedores e tudo aquilo que fizermos será risível e insuficiente para corresponder à grandeza de tudo aquilo que Ele mesmo fez por nós. Jesus não se deixa enredar com o discurso de Judas, de aparência tão piedosa, travestido de caridade. Judas fala em favor dos pobres, mas com os pobres pouco se importa. Aliás, era ladrão. E denuncia o evangelista que aquilo que era posto na bolsa, da qual ele se encarregava de cuidar, ele tirava. Pusessem 30, 300 denários ali, pouco disto os pobres veriam. Judas cuidaria de embolsá-lo em seu próprio benefício. Jesus não se ilude com estas aparências de piedade, de caridade falsa. Jesus olha o coração e, acima de tudo, é isto que busca. Sim, porque ainda que o valor desta oferta seja expressivo, ainda que este gesto, com toda a sua plasticidade, fale-nos com grande força e eloquência, não é a aparência que é valorizada pelo Senhor, mas antes a intenção que move o coração. Sim, porque lembramos-nos, inclusive, de episódio também relatado nos evangelhos, em que uma mulher dedica-se a Deus por meio de 2 pequenas moedinhas, da menor unidade de valor do dinheiro de sua época. E Jesus, observando a oferta daquela viúva tão pobre, diz: esta, com as suas 2 moedinhas, deu muito mais do que todos os demais que ofertaram antes dela. Haja vista que ofertava com a inteireza do seu coração e empenhava ali o seu melhor, o seu máximo, o seu todo. Sim! Estes gestos grandiosos e de grande plasticidade só se tornam significativos porque encontram correspondência naquilo que vai no íntimo do ser. Se no coração empenhamos o melhor, o máximo e o todo, e o gesto apenas reflete tudo isto, tudo está perfeito, muito bem e se completa. É assim que o censurador, Judas, finda censurado pelo Mestre Jesus, que o repreende dizendo: deixa que ela guarde isto, ou seja, o simbolismo do ato que praticou, para o dia em que me embalsamarem. Sim, porque esta era outra aplicação dos chamados bálsamos ou unguentos aromáticos, preparar os corpos dos mortos para a sepultura. E Jesus, às vésperas de sua paixão, às vésperas da celebração da Páscoa judaica, já antevendo os desdobramentos da opção que fizera em sua caminhada de vida, profetizava acerca de sua morte dolorosa,
que já se fazia próxima, ou mesmo iminente. Aquela mulher, na grandeza do seu coração, praticou um gesto grande, de dimensões proféticas e repercussões vívidas por toda a história. Afinal, os séculos se passaram e, no transcurso das eras, aquilo que ela fez continuou a ser relatado. E é relatado ainda hoje, em memória sua, para a glória do Senhor, porque a força da atitude, nascida de um coração sincero e empenhado na glória de Deus, alcançou dimensões tais que fez conectarem-se a terra e os céus, e profeticamente fala-nos com eloquência, para que a seu exemplo nos dediquemos também. Para o Deus de nossa salvação, a serviço do nosso Senhor, o melhor, o máximo, o todo, e que Ele assim nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém. Nossa igreja, neste esforço por retomar suas atividades presenciais, interrompidas desde o advento da pandemia, retomou há 3 semanas o serviço de culto vespertino dominical. Todos os domingos estamos reunidos aqui no santuário em 2 horários diferentes. Na parte da manhã, às 10h30, e no horário vespertino, às 18h. E você é nosso convidado para que venha estar conosco em qualquer destas ocasiões, se não em ambas, e participar conosco desta maravilhosa bênção que é a celebração do culto do Senhor. Anote para não esquecer, todos os domingos, às 10h30 e às 18h, aqui no nosso santuário, na Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. E vai declinando o tempo da Quaresma, aproximando-se a tão aguardada Semana da Paixão do Senhor, que dentro do calendário litúrgico cristão condensa uma espécie de ápice de todo o ano de celebrações da Igreja, a chamada Semana Santa, que tem início com a celebração do Domingo de Ramos, o Domingo da Paixão do Senhor, que é já o próximo domingo, dia 10 de abril. Estaremos aqui paramentados com a cor vermelha, evocativa de festa, mas também de sangue, fazendo memória à entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, aclamado por uma multidão que entoava brados de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei e Filho de Davi, Hosana nas alturas, estendendo mantos e palmas pelo caminho para a passagem daquele que, sendo aclamado Rei, seria ao final da mesma semana crucificado no madeiro. Quinta-feira, estamos às vésperas da paixão, com os corações voltados para a cruz. Sexta-feira Santa, nos lembrando da morte do Senhor Jesus no Calvário em nosso favor. E por fim, no dia 17 de abril, domingo da ressurreição, a celebração da Páscoa cristã, cantaremos a vitória da vida sobre a morte, porque, aleluia, Cristo vive. Programe-se para estar conosco, seja no culto online, seja nos cultos presenciais, para não perder nenhum momento sequer deste tempo tão precioso de devoção e edificação espiritual. Prepare-se, pois ela está chegando, a Semana Santa de Nosso Senhor. Chegamos ao final desta celebração, convido você à prece final, vamos orar como aprendemos de Jesus, invocando a oração chamada oração dominical ou prece do Pai Nosso. Ao término da mesma receberemos a bênção de Deus. Falemos com o Senhor dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.